Continuar? A família em meio à tormenta, como a cruz redefine o lar. As crianças já saíram para a aula infantil. Nós prosseguiremos aqui estudando sobre família e já chegando aqui a um novo capítulo. Terminamos na última aula de falar sobre um capítulo aí com um título até indigesto. Não deveria ser dificuldade para nós, mas dói-nos ouvir algumas informações sobre a família não ser em primeiro lugar, obviedades. A família não é primeiro lugar, o reino é primeiro lugar. O reino é em primeiro lugar. E hoje nós chegamos ao capítulo 5, e o capítulo 5, digo que é um gêmeo do capítulo anterior. Ele vem a complementar, ele vem ali muito parecido, em alguma meditação minha, eu falei, poderia ser até o mesmo capítulo, tem até algumas informações parecidas, e nós já tivemos 2 capítulos assim nesse livro também, que são muito parecidos em algumas ideias, mas realmente ele vem como complementar, mas não idêntico. A família na igreja, a família da igreja, já muda muito. A família da igreja. E esse é o tópico de reflexão. Bom, como introdução ao capítulo, o autor começa a lembrar de uma moça que já é convertida, amiga, que ele conhece, esse Russell Moore, pastor, e ele analisa a história dela antes da conversão. Quem era essa moça antes de se converter? Solteira, adepta do ateísmo, então não apenas uma moça com crenças distorcidas, mas uma crença em especial que Deus nem existe. E ela olhava para a igreja. Que exemplo a igreja dá? A igreja tem um exemplo muito grande de família. Então, o que ela via como muito cultural da igreja, primeiro, pregar Deus, também pregar casamento, pregar família, tudo isso para ela, como alguém adepta do ateísmo, era simplesmente uma resposta, que é padrão hoje em dia, né? É patriarcado opressor. Não sei se vocês já ouviram essa desculpa, todos vocês, se estão nos debates mais comuns, aí nos países mais progressistas, digamos assim, cada vez mais essa ideia de patriarcado opressor é mais latente, é mais considerada. E nós temos aqui uma pessoa, que ele nem cita o nome, mas que olhava a igreja assim, olhava que tudo isso é só influência, não é gripe não, é só uma influência de domínio masculino sobre a sociedade, sabe? O homem que quer dominar sobre a família, o homem quer dominar sobre a propriedade, o homem quer dominar sobre a moralidade, e por isso é o patriarcado que fica oprimindo minorias, que fica oprimindo a mulher como minoria, que fica oprimindo em prol de família e vale-se da ideia de um Deus para isso, para pregar essa estrutura. Pois bem, se você não é familiarizado com essa ideia, agradeça a Deus. Se você é familiarizado, já bate aquele tédio por causa da visão aí, sei lá, de sempre colocar opostos, é uma herança marxista, é uma herança da escola de Frankfurt, é uma herança de colocar oprimidos e opressores em tudo que é lugar, e todo mundo é contra todo mundo. E aqui, no caso, mulher contra homem é o mais clássico do patriarcado opressor. E ela via a igreja como um defensor da opressão. Então ela moldou a vida dela, antes da conversão, com essa ideia. Observação. Essa é a ideia que nós temos na educação brasileira, tá? Preciso dizer isso. Talvez vocês não saibam, talvez vocês não saibam a extensão, talvez para alguns ainda parece bastante maquiado, talvez para alguns é bem escancarado, mas essa é a ideia da educação brasileira, escrita na Base Nacional Curricular Comum, bem claramente. E quando a gente manda nossos filhos para a escola, eles ensinados a lutar contra essas ideias, principalmente
entre várias delas, do patriarcado opressor. Então, essa moça é um fruto do seu tempo, tal como seus jovens, seus filhos, seus conhecidos adolescentes, podem se aproximar dessas ideias. Por quê? Porque eles têm que responder que isso é certo na prova. Eles têm que responder que isso é certo. Eles estão tentando ser convencidos em alguma ênfase nas escolas, em maior ênfase em faculdades, tá? Principalmente as de humanas. Então, essa mulher, fruto de seu tempo, e cuidado, porque o exemplo dessa mulher pode ser a cabeça de alguns dos nossos adolescentes. Aqui na igreja, graças a Deus, não vemos isso. Mas em lugares, ou cidades maiores, eles enfrentam muito mais esses problemas, tá? Então, ela olhava para famílias na igreja. Ele cita de uma questão, inclusive, ela ficava olhando aquelas famílias saindo das suas, bem americano, né, daquelas minivans, e saindo com bebês, e saindo com crianças, e indo toda a família para a igreja. E chegou algum momento da vida dela que ela foi atraída a Jesus. Deus, em sua soberania e graça, foi transformando o seu coração. Ela estava começando a crer, ouvindo, entendendo a sua miséria e mais disposta a ouvir sobre esse Jesus. Graças a Deus. Porém, é interessante que ela a imagem que ele cita, ela estava numa cafeteria, novamente olhando e vendo aquela família padrão, aquela família tradicional, saindo com seus filhos, toda feliz, e ela olhava para si mesma, solteira, já não uma adolescente, né? Uma mulher, e a vida encaminhando-se aí para uma situação diferente, uma configuração diferente. E ela começou a se questionar se ali era o lugar dela. Ela começou a se questionar se ela poderia se encaixar nesse meio. É óbvio que isso é uma visão de fora e pode ser baseada também apenas num preconceito. Mas a pergunta, de fato, que ela fazia para si mesma era: poderia eu, solteira, poderia eu ser acolhida ali? E aí nós nos perguntamos: será que uma mulher, um homem, na sua idade madura, é adequadamente acolhido na igreja? Será que ela, se perguntando se ela teria que primeiro fazer parte de uma família convencional ou mais comum, ela poderia então ingressar mais tranquilamente na igreja? Então, este é um desafio nosso. Este é um desafio nosso. Como nós lidamos também com solteiros, por exemplo? Está dentro, é uma das perguntas para refletirmos. Óbvio que nós falaremos da família na igreja, já fica traçado o caminho. Mas, será que nós estamos abertos a transformarmos a experiência também de solteiros aqui dentro desse lugar para uma experiência coletiva, uma experiência de família? Como nós estamos nos preparando para isso? Ou nós vamos cair naquele clichê clássico, e aí vocês podem comparar. Mulheres casadas vão para um lado, homens casados para o outro, e pessoas jovens, junto com adultos não casados, vão lá para um departamento de jovens. E aí até os 50 está lá nos jovens, falando: eu sou solteiro, sou jovem. Vocês já devem ter experimentado muito disso. Então vira uma fragmentação da igreja. É a fragmentação da igreja que acolhe? A grande pergunta nossa aqui, que já é possível se entristecer, dependendo da nossa ideia, é a fragmentação da igreja que acolhe? Vamos lá. Cristãos solteiros, então, na igreja, eles podem se sentir falhos. Já pensaram nisso? Se o certo é ter uma família,
Os solteiros costumam se sentir falhos. E olha isso, a gente está no cristianismo, que todo mundo diz seguir alguém que não casou. Nós estamos falando que imitamos Cristo. E quem se sente deslocado entre nós é o que não casou, sendo que Cristo, que todos nós seguimos, não passou por um matrimônio aqui nessa terra. Então, será que a nossa visão está adequada? E a nossa prática está adequada a essa visão? Então, de se pensar que com alguma frequência, diz o autor, nossas igrejas espelham a solidão do mundo exterior. Nossas igrejas espelham a solidão do mundo exterior. E aí eu me preocupo, e vocês devem colocar em mente aí, não só pessoas que, vamos tirar aí, a gente tem esse conceito de adolescente ou jovem, não sabe exatamente o que é um adolescente ou um jovem, mas pensa em um adulto já, sei lá, passou dos 30 anos, solteiro. Ele, na igreja, ele é acolhido ou tem mais solidão, conforme tem fora da igreja? O autor cita que tem, na sua vida pastoral, visto que alguns pertenciam a determinados grupos sociais antes da igreja, alguns deles até pecaminosos, de propósito mesmo, algumas irmandades, algumas gangues, inclusive, até clãs, ele cita o famoso KKK. E, nestes lugares, eles conheceram a Cristo e saíram destes grupos, e foram para a igreja, e muitos deles ali falam que não sentem nem um pouco da falta do pecado, mas não vem a mesma camaradagem, companheirismo, pertencimento, igual o aspecto familiar que estes grupos têm. Então, na igreja, nós às vezes falhamos em viver intensamente essa ideia de família, como a igreja sendo família. A igreja é família. Nós precisamos entender isso. Então, há consequências graves, há problemas terríveis quando se perde o senso de família dentro da igreja. Se nós não entendermos este local como uma reunião de uma família, se nós não entendermos cada um de nós comprometidos uns com os outros, pactuados uns com os outros, como família, nós teremos consequências terríveis, terríveis aqui dentro dessa igreja. Ele ainda cita até a experiência laboratorial de que isolados tendem a ter mais riscos de saúde mental, saúde emocional, até mais adeptos a vícios em drogas. E isso, teste laboratorial até em ratos, que vivendo em comunidade têm menos tendências a vícios. Ou seja, isolar uma pessoa, a pessoa viver por si, não, eu não preciso, eu frequento ambientes públicos, mas eu não me envolvo. Isso é risco para a saúde, isso é risco para inúmeras liberdades a se viver. Nós precisamos de conexões. Essas conexões não podem ser rasas, essas conexões não podem ser frágeis. Precisamos de conexão. Então, por muitas vezes, nós podemos entender, mas conexões nós temos em nossas famílias. E nós podemos presumir que a família nuclear, ela pode suprir essa necessidade, ela pode nos prover daquilo que nós precisamos em conexões. Só que precisamos considerar, e essa já começa com algo bem pesado, algumas das pessoas mais solitárias e isoladas vivem dentro, das nossas comunidades, são casadas, têm filhos. Então tem pessoas, e pode ter aqui entre nós, ele está citando o contexto dele, então esse contexto pode ser aqui, pessoas que estão aqui, talvez nessa manhã, ou fazem parte dessa igreja e não estão aqui,
mesmo tendo filhos, mesmo tendo famílias, mesmo tendo um bom relacionamento familiar, são solitárias. São solitárias. Por quê? Por que diria isso? Ele diz, elas são tão ocupadas. Às vezes elas vivem uma vida tão cheia na agenda. Às vezes o trabalho e demais compromissos delas lotam tanto que elas perdem contatos, elas perdem amizades, elas não têm tempo para maiores conexões. Então elas vivem uma vida familiar e utilitária. E isso compromete bastante relacionamentos. E esses relacionamentos, então, perdidos, vão cultivar problemas. Quais problemas temos cultivado por isso? Então, precisamos, assim, entender, e abre aspas aí, a igreja não é uma coleção de famílias. A igreja é uma família. Não somos receptivos à família. Nós somos família. Nós somos família. Nesse sentido, nós não podemos, de forma alguma, entender a igreja como um coletivo de famílias. E aí começa a doer um pouco algumas práticas, ou a gente precisa ter muito cuidado, ou precisa ser revisitadas com carinho, pelo menos na visão. De a gente, por exemplo, mês da família, qual que é a nossa tradição? Tradicional. Oi? Qual que é a nossa tradição? Famílias, a gente vai promover o contato entre famílias. É uma ideia, o contato entre famílias, ótimo. O que acaba acontecendo? Quais são as famílias? A gente vê lá, nossa, olha essa família, tem 300 pessoas dentro da igreja, essa família, uma grande família. Chega outra pessoa isolada, fala, encaixa em alguma. E a gente acaba constrangendo pessoas. Não é isso que geralmente acontece? A igreja não é uma coleção de famílias. A igreja não é uma coleção de famílias. A igreja é uma família. É uma família. Nós não podemos atuar, voltando ao tema anterior, em nossa fé, como se família fosse o protagonista da igreja, família nossa, família nuclear, família de sangue. Mas que nós somos uma família. Nós precisamos entender isso, e não só entender racionalmente, emocionalmente, mas praticar e viver isso à luz do Evangelho. Nós somos uma família. O quanto temos perdido, quantos problemas temos provocado por não entendermos que nós somos uma família, a família da igreja. Bom, a Bíblia trata disso. Nós aprendemos aí, dentro da nossa família, como nós devemos ser igreja. Nós aprendemos dentro da igreja como ser família. Isso é comum, porque guiados pelas Escrituras, nós temos relacionamentos entre pessoas, a família tem nós já falamos, uma intensidade muito grande de convívio que nos ensina como ser pai, como ser mãe, como ser filho, como ser parente em si. E na igreja, nós também vivemos essa irmandade. E também aprendemos a nos relacionar uns com os outros. E aí há esse intercâmbio de experiências, onde, aprendendo melhor à luz das Escrituras a ser família, nós aprendemos melhor a nos relacionar na igreja. E aprendendo à luz das Escrituras ver o que é ser igreja, nós aprendemos melhor a nos relacionar em família. Ótimo. Precisamos entender isso, o quanto são semelhantes essas atuações. E a Bíblia deixa isso claro. Por exemplo, qual é a ordem que é dada ao pastor? Várias delas, né? Mas lá em 1 Timóteo 3, nós temos aquele requisito longo, nem tão longo, mas do que deve ser
o caráter do pastor, a prática pastoral, e também se relaciona à família do pastor. E o pastor deve governar bem a sua própria casa. O pastor deve governar bem a própria família. Pensem nisso. O pastor deve governar bem a própria família. Por quê? 1 Timóteo 3, 4 e 5. 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E o próximo versículo esclarece: pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará da igreja de Deus? Bom, inspirado por Deus, Paulo está falando sobre o que deve ser como caráter, o que deve ser como um homem com habilidades, o pastor da igreja, o presbítero, alguém que deseja o episcopado. E ele fala governar bem a própria família. E é algo que nós já vimos que algumas pessoas falham e nos entristece ver igrejas que deixam um pastor como pastor, não governando bem a sua própria casa, tendo grandes problemas na sua casa, mas se dedicando, inclusive a dedicação dele à igreja sendo um dos problemas para a sua própria casa. E isso a igreja é chamada ativamente a agir, proteger essa família e proteger a igreja, tirando o pastor do pastorado. Mas isso se dá por quê? Por que ele fala é importante ter a sua casa sob seu governo adequadamente, para que a igreja também seja sob seu governo adequadamente? Porque a habilidade para ambos é a mesma. Então, a habilidade de liderar família. A habilidade de liderar família. Então, nós acreditamos, obviamente, que isso pertence a homens. Isso deve ser uma característica masculina. Isso não é só do pastor. Todos os homens dentro das suas famílias são chamados a liderar as suas famílias, a governar as suas famílias, de uma forma a oferecer essa família a Deus, oferecer o evangelho a essa família. Então, está sim todo homem aqui sendo convocado a governar a sua casa em prol de Cristo, levando-os a servir a Cristo. E o pastor, então, nessa habilidade, deve ter isso reconhecido pela igreja, porque é isso que ele vai fazer com a igreja. Conduzir uma família, num aspecto de governo e liderança, a servir a Cristo. Essa semelhança, então, nos mostra que nós estamos lidando com dois enredos de família, como nós sempre falamos. Aqui nós temos uma família. Aqui nós temos uma família. Nós, como igreja, então, nós crescemos juntos, nós nos desenvolvemos juntos. E por isso nós precisamos uns dos outros. Precisamos viver família. Precisamos viver essas conexões. Nós precisamos nos entender como família. Pois bem, por quê? Porque a nossa família em si, em nossa casa, nós já dissemos, não vem em primeiro lugar. Porque o Evangelho narra isso. Família tem muita importância. Mas a família da igreja é algo maior. É algo maior. Vamos ver isso um pouquinho com olhos no Antigo Testamento, mas já, obviamente, na Nova Aliança, aquilo que estava sendo prometido. Então, a nova aliança prometida a Israel aguardava um futuro para o povo, um reino de sacerdotes. Nós temos ali uma promessa que salta os nossos olhos para a família, obviamente, descendência, um povo, um clã. Estamos falando de pessoas que comungam no sangue mesmo das suas veias. Só que a nova aliança tinha muita coisa prometida dentro de uma família, a família de Israel, a família de Abraão, a família de Abraão.
E naquela família, como nós vemos o transcorrer do Antigo Testamento, estava sendo prometida bênção para todas as famílias da terra. Estava alicerçada na ideia de família, sim, a ideia de que o mundo seria remido, seria abençoado. Teria a restauração do homem, teria a restauração do sacerdócio. E nós teríamos nessa família um reino de sacerdotes. Lembra o que era para ser Israel. Lembra o que era para ser esse povo. Luz para as nações. Testemunho de Deus. Eles iriam receber a lei de Deus e iriam mostrá-la, cumprindo e anunciando ao mundo, convidando todos a seguir esse Deus. Então eles são os anunciadores, eles são o reino de sacerdotes. Falharam em ser, nós sabemos disso. Só que a nova aliança não estava, obviamente, condicionando simplesmente a família de sangue de Israel, desde o princípio. Senão nós vamos entender muito mal algumas coisas. Um exemplo que o autor usa, Onã. Quando nós vemos lá em Gênesis 38, aquela breve história aquela história difícil até de ler, de Judá e Tamar, nós temos, ainda bem que as crianças se retiraram, mas nós temos ali um homem que teve o irmão falecido. Seu irmão mais velho faleceu, deixou a esposa sem filhos. Então, deveria ele, como diz assim, suscitar a descendência do seu irmão, coabitar com a viúva do seu irmão, coabitar é uma boa forma de driblar, e gerar um filho. Esse filho não contaria para a sua descendência, contaria para a descendência do irmão falecido. Olha que interessante. Então, uma bela prática em prol da família aqui. Só que o que ele começou a fazer? Na hora da ejaculação, na hora que iria sair o sêmen, ele desprezava o sêmen. Ele desprezava, ele buscava ativamente não engravidá-la. Vamos lá, Gênesis 38, 8 a 10. Gênesis 38, 8 a 10. Então, disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Morreu também, tal qual o irmão dele também morreu, e aqui por julgamento do Senhor ao seu desprezo. É interessante que nós temos algumas lições à luz da nova aliança nessa situação de Gênesis 38 aqui. Por quê? O autor diz que já ouviu muita pregação sobre isso. Eu não ouvi muitas, mas muitos aplicavam de uma forma a focar na família de Israel por si só, ou como família por si só. A importância da família por si só. E aí nós, obviamente, também entenderemos que deveríamos ter filhos com as viúvas de nossos irmãos falecidos, que não tivessem descendência. Mas não é sobre isso. Inclusive, ele já viu uma pessoa driblar tanto esse texto que usou para missões. Olha, a importância de gerar para o povo de Deus, e quem não quer gerar para o povo de Deus está pecando. As pessoas fazem interpretação estilo livre, freestyle da Bíblia. É difícil isso, né? Quando ela distorce para o que quer falar. Mas o autor diz que aqui tem uma importância óbvia nas Escrituras. O que Deus está fazendo ao deixar clara a necessidade de preservar este povo? Qual a intenção de preservar Israel? Qual a intenção última de preservar a descendência desse povo? Cristo.
Cristo. Se a reflexão não apontar para Cristo, é muito difícil, né? Então, só tem um motivo para este povo precisar continuar com herdeiros. Essas pessoas focarem nessa linhagem e na preservação, à luz das Escrituras, ou obedecendo à lei de Deus. Cristo. Então, para Deus ser fiel à sua promessa, Israel deveria sobreviver. Israel deveria sobreviver. Esse poder não estava no próprio Israel, mas ele deveria obedecer à lei de Deus. Esse povo enfrentou exílio, e quando vê um povo que deveria manter uma família, deveria manter uma linhagem, exilado de sua terra, misturado com outros povos, templo destruído, sem nenhum rei no trono de Davi. E a promessa? Olha, os samaritanos misturaram com outros povos. Israel não poderia ser absorvido por outros povos, não poderia deixar de existir, as linhagens não poderiam terminar. A gente não poderia ter um evangelho que não houvesse genealogia. Tem noção disso? Não poderíamos ter evangelho sem genealogia. Ainda bem que nós temos genealogia no evangelho. Então, nós precisávamos, o mundo precisava, a promessa de Deus apontava para isso, uma descendência, e isso deveria ser mantido. Esse povo não poderia sumir com a sua família aqui, só que em prol de algo maior. Tão maior, porque por meio de Israel viria o Cristo. Por meio de Israel viria o Cristo. O Cristo que era aguardado para ser o homem perfeito, que resolveria a questão do homem, da representação dos homens perante Deus, consertando ali, acabando com os escombros do Éden, cita o texto. Só que a cada geração deste povo, a cada geração a gente vê mais pecados, novos pecados, mais fragilidades, superação em rebeldia. A cada geração víamos mais problemas desse povo. Então, quando chegou o Emanuel, quando chegou o Deus conosco, ele veio de um povo que já não parecia mais prover um futuro para todas as famílias da terra. Não parecia mais. Vinha de séculos de silêncio divino. Um remanescente de Israel que Deus queria que fosse naquele tempo justamente de uma situação de total destruição da verdadeira religião, onde remanescem ainda muitos fiéis, mas o sistema religioso já não é mais fiel. Onde a pregação estava dedicada aos interesses de grupos religiosos perdidos naquilo que eles deveriam buscar. Então, você via espiritualmente um povo, uma família incapaz de prover um futuro para todas as famílias da terra. E é daí que ele vai fazer, e ainda de mais deserto ainda. Não só o deserto de um povo, mas o deserto, tecnicamente, um deserto de um ventre até. No nascimento virginal. Não foi pela fertilidade. Não foi pela fertilidade desse povo. Foi um nascimento virginal, miraculoso, pelo poder de Deus, que houve, ali naquele momento, a salvação do mundo em Cristo Jesus. Mostrando tanto continuidade de algumas coisas, quanto descontinuidade. Continuidade, principalmente, a cumprir, a mostrar uma genealogia, a mostrar a família, a mostrar o cumprimento, mas descontinuidade proposital aqui. Nós vemos tanto uma ameaça a essa família, quanto uma promessa. Deus opera por meio da linhagem escolhida, sim. Vejam a linhagem, mas também interrompe essa linhagem no nascimento virginal. Estamos falando de um milagre.
Estamos falando de uma superação da própria ideia da família em Israel. Estamos falando de um milagre. Então, Jesus, da linhagem de Abraão, Jesus, da linhagem de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, mas não nascido segundo a ordem natural. Não nascido segundo a ordem natural. Deus pensou nos mínimos detalhes. O nascimento virginal não é por acaso, não é um capricho. Não é um capricho, é uma necessidade de cumprimento. É uma necessidade de ensino também. Não é a ordem natural. Olha, João 1:13, para deixar claro isso naquele prólogo que nós temos em João, deixando claro o que seria o nascimento de Jesus e o que isso representaria para os novos nascidos em Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estamos falando que não o reino não é de um nascimento natural, o reino é de um nascimento soberano, poderoso, miraculoso e sobrenatural em Deus, no Espírito Santo. E isso está sendo mostrado ali no nascimento de Jesus, nascido da Virgem. Então, a natureza não é capaz de nos salvar. Nosso nascimento natural, a nossa família, não é capaz de nos salvar. A família de Israel não é capaz de se salvar. A descendência de Israel não é capaz de se salvar. Família de Israel era importante, mas desde já não bastava. Que família basta? Se os próprios filhos de Abraão, a família que abençoaria todas as famílias da terra, não basta, que família basta? Vamos lá, o próprio Davi é citado, vamos lá, no salmo que Davi escreveu, Salmo 110, falando desse grande resgatador que viria como filho de Davi, o próprio Davi chama ele do quê? Disse o Senhor. Então nós temos aqui apontando para o Deus triuno, ou o Jeová, ao meu Senhor. Davi chama de que o Pai falou ao Senhor de Davi: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aquele que viria da linhagem de Davi é chamado por Davi de Senhor. E como Marcos 12 trata isso, Marcos 12, 35 a 37. Marcos 12, 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou: pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Sei nem se entendia exatamente o que Jesus estava falando ali, mas o ouvia com prazer. Jesus ensinava aquele povo, e ali ele está ensinando aquele povo que o reino dele superava a família de Israel. Seu reino superava a ordem natural dos filhos de Israel. Família era importante, mas não bastava. Então, o próprio filho de Davi não é tido primeiramente como um familiar e um descendente, como eles queriam, mas como um senhor. Como um senhor, alguém que supera, não simplesmente descende, mas supera. Também, nessa ideia de Israel como reino de sacerdotes, Hebreus 7,13, que diz que Jesus não é sacerdote por uma herança familiar, igual Melquisedeque. Olha, Hebreus 7,13 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias,
nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. É nesta ordem de Melquisedeque, aquele sacerdote perante Abraão. Aquele sacerdote foi feito, então, Jesus, desta ordem sacerdote, desta ordem de Melquisedeque. Então, a linhagem em si tem uma importância e, ao mesmo tempo, é ali findada, subjugada. Tem uma continuidade, mas tem uma descontinuidade. Por quê? O sacerdócio de Cristo não é baseado numa linhagem de sangue, mas numa linhagem eterna, numa filiação eterna, numa geração eterna em Deus. Nesse sentido, Jesus não é sacerdote por causa da família de Israel, e um israelita muito bem questionaria isso, e ali em Hebreus está sendo argumentado nesse sentido, em argumento contra ideias judaizantes. Mas a família de Israel é um reino de sacerdotes por causa de Jesus. Eles são um reino de sacerdotes por causa de Jesus. Afinal, quem foi abençoado por quem? Abraão abençoou Melquisedeque ou Melquisedeque abençoou Abraão? É nesse sentido que argumenta em Hebreus. Então, quando nós observamos o tema família, até nas Escrituras, e olhamos, olha a importância da família, a gente não pode deixar de pensar, não pode deixar de entender o completo da teologia bíblica, que tudo isso está funcionando em prol de uma família maior. Nós precisamos entender de verdade em prol de uma família maior está sendo narrada, até a família de Israel, que abençoaria todas as famílias da terra no seu descendente. E olhando para esse descendente, ele vai sentar ali em João 13 e conversar com Nicodemos. E o que ele fala para alguém que é descendente de Abraão? Necessário é nascer de novo. Tem muitas camadas, mas entende a camada de falar para um israelita que fala, seu nascimento não importa, tem noção? E falar para um dos líderes do povo, que falava sobre a importância dessa família e da lei que essa família carregava, distinta do mundo inteiro. Falar, é necessário nascer de novo? É necessário nascer de novo? Óbvio que na cabeça dele já volta o ato físico, ele já está pensando em se enfiar dentro da barriga da mãe. Não é isso. Tem um nascimento maior. Tem um nascimento maior. Jesus estava anunciando ali algo novo, mas novo que já tinha sido anunciado. É novo e velho ao mesmo tempo, né? Porque já tinha sido anunciado, já tinha sido apontado desde o princípio. Todas as promessas mostram sombras desse novo nascimento. Todas as promessas apontam para Cristo. Olha para Abraão e Isaque. Nós estamos falando de família e olhando para esse Antigo Testamento, mas já à luz da nova aliança, nós temos a promessa de uma família que abençoaria todas as famílias da terra, temos a promessa de uma nação que seria a família de Abraão, nós temos a promessa de uma terra a essa nação, nós temos promessas associadas à família de Abraão. E quando ele tem um filho, na sua velhice, de uma forma miraculosa, aquele filho então não é simplesmente um filho, que já é motivo suficiente de ser o prazer da velhice, mas ele é o símbolo da promessa de Deus, do cumprimento, a esperança do cumprimento da promessa. E aí Deus fala o quê para ele? Mata esse filho, sacrifica a mim. Abraão obedece. Abraão leva o seu filho na fé de que Deus poderia até reverter a morte para cumprir as suas promessas. Estamos falando de algo que desde o começo mostra aspectos de ressurreição, novo nascimento, vida. Então, nós não estamos falando em si da descendência. Essa descendência, Deus fala, pode matar.
O que importa é o poder de Deus, não a capacidade de reproduzir. E nós nos tornamos herdeiros dessa fé de Abraão. Nós somos herdeiros como filhos da promessa em Cristo. Gálatas 4, 26 a 28, perdão. Gálatas 4, 26 a 28. Mas a Jerusalém, lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como Isaque. Estamos falando de uma família, não em si de sangue, estamos falando de uma família muito maior, uma família da promessa. Como nós podemos não entender a superioridade da família da promessa sobre famílias de sangue? Sabemos que carne e sangue, ou família, nos dão existência física, mas não podem herdar o reino de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Todas as árvores genealógicas da Bíblia apontam para o madeiro. Todas as árvores genealógicas da Bíblia estão mostrando ali a importância da cruz. Não tem outro sentido. A família não é um fim em si mesma, mas devemos entender as Escrituras utilizando e colocando a família no seu devido lugar em prol da salvação em Cristo, em prol do Evangelho, em prol do reino. Entendem a semelhança entre os dois tópicos, os dois capítulos? Então, o Cristo triunfante, imaginem isso, e num momento de tentar buscar dentro dos nossos corações, imaginar essa glória de Cristo. Imagine o Cristo que triunfou, aquele que se ofereceu à morte de cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. E o que ele anuncia? Hebreus 2,13. Hebreus 2,13, o que Jesus está dizendo? Eu vou pedir para todos lerem, a uma só voz, leiam. Eis aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. É Jesus falando de vocês. É Jesus apontando para cada um de vocês, miseráveis pecadores. Cada um de nós está incluído em Hebreus 2,13. Com esse Cristo falando, estão aqui os filhos que Deus me deu. Cristo apontando a sua família. Cristo apontando a família que não nasceu do sangue que corre nas veias, mas do sangue que foi derramado das veias do Altíssimo. Estamos falando de uma família muito superior à família da igreja. Estamos falando de um nascimento muito maior, um nascimento no Espírito Santo. A regeneração em Cristo, estamos falando da salvação. Por isso, caminhamos para a conclusão dessa aula com essa frase, que eu não pude nem parafrasear, mas só copiar mesmo. Abre aspas. Nossa identidade se encontra nele, Cristo. Nossa identidade se encontra nele. A história dele agora é nossa também. Sua linhagem é nossa. Sua herança é nossa. E sua família agora é a nossa. Se estamos em Cristo, temos um novo Pai, novos ancestrais e nova família. Temos uma igreja.
temos uma igreja. É extremamente importante que isso não passe de um ouvido para outro, mas que seja entendido por nós. Se nós temos uma redefinição de identidade, um novo nascimento, nós temos ali uma herança incomparável com qualquer coisa que nós podemos ganhar nesse mundo, que acompanha uma nova linhagem, que acompanha uma nova família, e essa família é esta. Olha a importância destes irmãos. Olha a importância daqueles que Deus fala, cuide destes pequeninos. Destes pequeninos. Se alguém escandalizar um destes pequeninos, ai dele. Ai dele. Toda negligência nossa com família é uma negligência nossa com Deus. E qual é a principal família que nós precisamos cuidar? Igreja. Igreja. Sendo assim, o versículo que nós decoramos em fevereiro, já estamos atrasados para uma definição de março aí, né? Peço perdão. Mas, Efésios 2, 18 e 19. Vamos ler a uma só voz? Porque, por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Que Deus nos abençoe a entendermos estes versos. Que nós não somos um coletivo de famílias. Nós somos família. Somos a família de Deus. Somos a família que toda a história do mundo caminhou para construir na cruz de Cristo, na ressurreição do nosso Rei. Vamos encerrar, nos colocando de pé.